Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E antes de apresentar o convidado de hoje, peço que vocês curtam, compartilhem, também nos sigam nas redes sociais vizinhas e aqui no YouTube, se inscrevam no canal, comentem esse vídeo, comentem o que vocês acharam. Vou deixar um link também se vocês quiserem acessar as páginas e as redes sociais do nosso convidado de hoje. Nosso convidado é um amigo pessoal, é um amigo que apareceu nessa jornada, se tornou uma parceria inabalável durante todo esse trajeto que a gente se conhece, e a gente fez uma amizade muito bonita, tanto com o nosso convidado quanto com a esposa dele. Mas eu vou deixar que ele se apresente para nós. Se apresente para nós, meu querido. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Ginter, sou psicoterapeuta, sacerdote de Umbanda, e hoje estamos aqui nesse podcast, né, para conversar um pouco com o público aqui, com o Ronan, né? E vamos lá. Vamos lá, meu querido. Peço também que vocês sigam, acompanhem os nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não rolaria esse podcast. Meu amigo, meu querido Ginter, como que foi a tua jornada? Como que foi o teu despertar para a espiritualidade? Quem era o Rodrigo antes e quem é o Rodrigo hoje? Olha, Ronan, isso é uma boa pergunta e vou te dar a resposta. A espiritualidade, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Antes da espiritualidade. Sempre fui uma pessoa muito fixada ao material, né? Sempre lutando, brigando, correndo, apanhando da vida, mas sempre buscando o material, sempre. E uma busca que se tornou na minha vida uma roda gigante, né? Às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, né? Mas sempre nessa roda gigante. Um pouco quando estava lá em cima, achava que estava tudo bem, daqui a pouco caía lá embaixo de novo. E nunca dando muito ênfase, nem muito olhar para a espiritualidade. Nunca foi uma coisa que eu acreditasse. Sempre fui muito descrente, né? Sempre fui muito só acredito vendo. Até que um belo dia a espiritualidade começa a nos dar caminhos, começa a nos mostrar, começa a nos puxar a orelha. E quando as coisas começam a se direcionar para esse lado, você não tem mais como voltar para trás. Por quê? Até então, quando você não conhece, tá tudo certo. Mas quando você começa a conhecer e a espiritualidade começa a te mostrar, não tem como você duvidar. Não tem como você duvidar aquilo que você vê, né? Por mais incrédulo que você seja, quando você vê as coisas, não tem como duvidar. E a espiritualidade, para mim, surgiu na minha vida. Eu sempre digo assim, a gente aprende as coisas pelo amor, pela dor e pelo exemplo, né? Nós tivemos um episódio na nossa vida onde eu e minha esposa perdemos um filho. Tá? Perdemos um filho no último dia da gravidez. Como era um parto já, uma criança bastante grande, enfim, já teve algumas complicações no parto, antes do parto, desculpe. A gente tinha programado para fazer uma cesariana numa terça-feira. E na segunda-feira de manhã ela se sentiu um pouco mal, viu que a criança não estava legal. A gente foi ao médico e acabou descobrindo ali que a criança tinha vindo a óbito, né, na segunda-feira. E a gente tinha marcado para terça para fazer cesariana. E isso, principalmente para ela sempre foi uma pessoa espiritualizada, né? Mas ela se abriu muito mais para a espiritualidade.
por causa desse evento, né? E eu continuei ainda no meu mundo material, né? Buscando as coisas da materialidade. Só que eu vendo a evolução dela como pessoa, mudança de atitudes, a evolução dela, aquilo me despertou uma coisa em mim que me disse assim, tá sendo tão bom para ela, eu também quero isso para minha vida, né? Vamos lá, eu também quero buscar esse caminho. E foi aí que eu comecei a me abrir para a espiritualidade. Comecei a trilhar esse caminho, fui buscar cursos para saber mais sobre isso, buscar entender, né? Mas até então era aquela coisa mais básica, assim, da espiritualidade, né? Fui fazer curso de Reiki, comecei a interagir mais com pessoas desse meio da espiritualidade, mas nada muito profundo, né? Mas eu percebi que aquilo ali para mim estava me fazendo muito bem, aquilo ali para mim estava girando uma chave dentro de mim, né? E conheci também nesse período as medicinas da floresta, né? Que a gente começou a participar de rituais xamânicos, né? E comecei a me abrir para essa parte da espiritualidade. Mas um grande evento que trouxe o despertar mesmo espiritual, que trouxe o girar de chave, foi quando eu comecei a despertar a mediunidade. Aí foi um evento assim que me fez crer plenamente na espiritualidade, que me trouxe caminhos para a minha vida, né? Que me trouxe hoje aonde eu estou, né? Aonde eu estou. E eu até brinco, quando eu conto essa história para as pessoas, foi muito divertido essa história. Eu lembro que a gente tinha feito na nossa casa um ritual com as medicinas, com a ayahuasca, com rapé, sananga. E a gente fez um ritual na nossa casa. E eu lembro que a minha esposa tinha feito um altar lá, né? Um altar daí com São Miguel Arcanjo, Fraternidade Branca, toda aquela Buda, Shiva, né? Toda aquela história, né? E aquele altar ficou montado lá naquele local onde a gente realizou esse ritual. E se passou uma semana, ficou lá o altar com flores lá, enfim, incenso, vela, toda aquele evento, né? E eu lembro que no fim de semana, numa sexta-feira, eu peguei um copo de bebida e botei aquele copo de bebida em cima do altar, né? E, cara, minha esposa veio, olhou pra mim e disse, o que tu tá fazendo esse copo de bebida em cima do altar aí? Cadê o respeito? E eu, né, de brincadeira, digo, não, deixa isso aí, não mexe, que isso aí é pro santo, né? E ela não gostou muito, mas enfim, deixou a bebida lá pro santo. E eu levei aquilo como uma brincadeira. Na outra semana eu fui lá, servi um copo de uísque, botei um pouquinho lá e disse, não, esse aqui é pro santo. E assim eu repeti umas 3 semanas, mais ou menos. Cada semana ela botava um copinho que era pro santo. Para mim aquilo era uma coisa que fazia de alguma forma sentido. Não sei nem dizer o porquê. Mas aquilo para mim fazia sentido. Deixar um copo com um pouco de bebida lá, dizendo que era pro santo. E daí o que aconteceu? Comecei uma semana assim, me senti fraco, me senti sem energia. E até fui consultar no evento, né? Minha pressão baixa, muito baixa. Minha pressão média de 10/6, né? Imagina eu, uma pessoa
grande, com essa pressão aí, é considerado baixa, né? Uhum. E estava assim numa moleza terrível. E consultei, fiz exames, enfim, não tinha nada, absolutamente nada, só pressão baixa. Aí se passou mais uns dias e eu continuava naquela mesma coisa. Pressão baixa, pressão baixa. E eu lembro que não lembro exatamente se foi numa segunda-feira, enfim, sei que foi no começo da semana. Eu acordei de manhã, tomei o café da manhã, sentei na sala e fiquei sentado, não conseguia levantar. E a minha esposa chegou para mim e disse: ah, mas desse jeito não dá, nós vamos ter que ir no hospital, vamos ter que consultar. E daí foi, olha como foi o despertar. Aí eu tive que dar o braço a torcer, né? Eu disse para ela: bah, mas eu não sei, isso aqui me parece ser uma coisa espiritual. Olha só, um cético falando de espiritualidade. Botei aquele aparelho de medir a pressão no pulso, a pressão 9/5. Bui, mais baixo ainda. Extremamente baixa. E eu tava assim, muito fraco. E eu disse para ela, disse, vamos descer e de repente você faz um reiki para mim, umas barras de axis para ver se é o melhor. Porque isso me parece ser uma coisa espiritual hoje. Tá? E como a gente morava numa casa onde a gente morava em cima e no primeiro andar, no andar de baixo, a gente tinha a clínica terapêutica, né, que ela trabalhava já há vários anos com terapias, né? Quando nós descemos a escada que dava acesso para a clínica, eu entrei na porta, em frente ao altar, que ela tinha um altar também montado na clínica, né? Em frente ao altar eu sentei no chão, praticamente caí no chão. E naquele momento em diante foi como a mesma coisa, como se tivesse desligado uma luz. Eu apaguei, né? E nesse momento que eu apaguei, uma entidade se manifestou em mim. Uma entidade que falou coisas, falou sobre assuntos que de forma nenhuma eu teria conhecimento para falar sobre aquilo. E essa entidade falou que veio trabalhar, que veio a serviço. E ela já tinha experiência, né, na parte mediúnica, tinha bastante experiência com espiritualidade. Ela perguntou para essa entidade se essa entidade pediu que essa entidade se identificasse, né, falasse o nome dela. E ele falou que se quisessem chamar ele de algum nome, poderiam chamar ele de Exu Tata Caveira. Aí, desse momento em diante, foi uma reviravolta, né? Ela, de certa forma... Assustou? Se assustou, né? Ela diz assim, bah, Exu, né? Imagina, até então, ainda existia um certo preconceito sobre isso. Só que ela, da mesma forma que se assustou, ela disse que percebeu que era uma entidade que tinha uma energia muito boa, que realmente era uma entidade que não representava mal algum. E nesse momento que a entidade se manifestou, ele falou algumas coisas e disse que iria fazer algumas coisas e que aconteceriam alguns fatos. E disse que voltaria, que ele veio para ficar. E marcou dia e horário para voltar. E nesse momento que a entidade subiu, eu voltei a si. E ela contou toda a história, eu apavorado. Apavorado principalmente porque aquilo foi uma coisa
totalmente involuntária, né, minha. Outra, porque eu não fazia a mínima ideia do que era um Exu. Não fazia a mínima ideia do que era um guardião, do que era um Exu. Enfim, não entendia absolutamente nada. E realmente essa entidade voltou, fez aquilo que disse que iria fazer, e os fatos que ele mencionou que iriam acontecer, aconteceram. E daí, eu, na minha ignorância, fui tentar descobrir, entender o que estava acontecendo, né? Aí, nesse caminho do conhecimento, foi uma jornada, né? Foi uma jornada de busca, né? Pelo conhecimento, pelo entendimento. Aí a gente vai buscar onde? Onde que a gente mais conhece. Fui buscar alguma coisa no espiritismo, pouca coisa entendi sobre isso. Fui buscar em outras religiões também, muito pouco entendi sobre isso. Até que eu caí numa tal de Umbanda. Eu entendi tudo o que estava acontecendo, porque ali me esclareceu aquilo que eu passei, aquilo que eu estava passando, me veio o entendimento de tudo isso, e eu disse, opa, esse aí é o caminho. Aí o que eu faço agora? Vamos lá, vamos estudar, né? Aí surgiu o sacerdócio de Umbanda, né? Teologia de Umbanda. Aí foram 2 anos de estudo em teologia de Umbanda, ciência das religiões, né? Foi todo um caminho, uma jornada, né? De conhecimento. Aí depois do conhecimento eu digo, bom, ótimo, agora eu já sei o que é, já sei como é que funciona. Nesse período outras entidades também se apresentaram, né? Tive contato primeiro logo após o Exu, tive contato com o Preto Velho, com uma Preta Velha também, Orixá, caboclos, né? Então foi toda uma jornada até ali. Só que daí eu tinha conhecimento, enfim, sei como é que funciona. E agora o que eu preciso mais? Não adianta só o conhecimento sem você ter as raízes, sem você ter a tradição, né? Porque afinal a Umbanda ela vem de todo um histórico de tradição, né? De honrar a ancestralidade, de honrar quem veio antes, né? Aí eu fui já atrás da tradição, aonde conheci meu pai de santo, o meu baba, né? Pai Ricardo. A partir dali eu comecei a tomar o conhecimento da tradição, dos fundamentos da Umbanda. Então essa jornada, até para a gente falar em pouco tempo, é uma jornada longa, né? Mas foi uma jornada que literalmente mudou a minha vida. Foi um divisor de águas, né? Eu gosto muito de falar em espiritualidade, né? E gosto muito de deixar bem claro que religião é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Mas a Umbanda, como religião, para mim uniu a espiritualidade com essa questão da religiosidade. Então, para mim, foi uma virada de chave na minha vida. Aonde a minha vida antes era uma roda gigante, como falei no começo, cheia de altos e baixos, a minha vida ganhou uma estabilidade, ganhou um novo patamar, aonde eu vi muita prosperidade na minha vida. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro, tá?
Porque dinheiro é só uma energia e é só uma consequência da tua prosperidade. Uma prosperidade como pessoa, prosperidade no relacionamento, prosperidade em todos os campos da vida. Entendimento de me entender como pessoa, de me curar como pessoa. Porque nós somos seres duais, né? Uhum. Positivo, negativo, luz e sombra. Então, como é importante a gente conseguir curar, né? Conseguir olhar para as nossas sombras sem ter medo delas e conseguir seguir essa jornada sabendo, acreditando que sempre existe um ser superior que nos dá um suporte na nossa vida, né? Isso se chama fé, né? Você ter fé, acreditar que existe um ser superior que nos dá um suporte. Show de bola. Diante dessa narrativa muito bonita, pela história, pela jornada, abre um leque de perguntas que a gente pode navegar sobre elas. Mas antes de adentrarmos mais no sacerdócio, em como você montou o seu espaço, montou a sua casa, você comentou ali que foi em busca da tradição, em busca de algo que lhe completasse como pessoa, como um ser espiritualizado e com um contato com os seus ancestrais. Durante essa jornada de busca a quem te iniciou, como que foi essa busca? Chegou em casas ou em locais e falou, bom, esse aqui não é meu lugar, esse aqui não é meu lugar, até se achar um pai de santo, um baba, falar, não, esse cara aqui é uma pessoa com retidão, aquilo que eu espero de alguém para me ensinar e para me ensinar a trilhar o caminho. Como é que foi essa busca, essa seleção, essa garimpagem entre as pessoas que tem aqui na nossa região, sabe? Ou fora dela também, porque eu sei que tem muita gente, tem muito templo, muito sacerdote, porém, nem todos são conectados com aquilo que nós buscamos, né? Então, Rona, essa é uma ótima pergunta. Antes de te responder essa pergunta, eu digo sempre hoje para os meus filhos de santo, eu digo para eles assim, gente, procurem, né? Vão numa casa, vão noutra, um terreiro, vão noutro. E procurem sentir no coração de vocês qual é o lugar que vocês se sentem bem, né? Esse, na minha concepção, é um ponto de avaliação, né? A religião, a Umbanda, igreja evangélica, luterana, católica, todas as religiões são boas. Todas, tá? O problema da religião nunca foi a religião, e sim as pessoas, né? Todas as religiões buscam um entendimento com um ser superior, Deus, ou enfim, a nomenclatura que se coloca. Todas buscam essa mudança de vida. Mas sim, pessoas, né? Assim como em qualquer religião, também na Umbanda tem pessoas que às vezes desvirtuam um pouco a religião. Como eu fui de atrás, como eu fiz essa seleção? Vamos lá. Eu sempre acreditei, na minha concepção, que eu só consigo levar alguém até onde eu já fui. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Eu jamais vou conseguir dar algo que eu não tenha. Então, quando eu fui procurar o meu pai de santo, que eu fui procurar a pessoa que eu entreguei o meu ori, eu usei essa seleção. Então, quando você procura prosperidade, você tem que encontrar uma pessoa próspera. Uhum. Quando você procura conhecimento, você tem que procurar uma pessoa que tenha mais conhecimento que você. E quando eu encontrei essa pessoa, o pai Ricardo, uma pessoa maravilhosa, eu percebi tudo isso. Uma pessoa com mais de 50 anos
dentro da religião, com mais de 50 anos de sacerdócio, uma pessoa que viajou por parte do mundo aí para a África, conheceu a religião aonde nasceu, né? Apesar que a Umbanda não nasceu na África, mas as vertentes, grande parte das vertentes da Umbanda vem da África, né? Então ele conheceu na origem. O conhecimento dele, um conhecimento muito grande que veio agregar muita coisa para mim e agrega até hoje, né? Porque ele tem com certeza muito mais conhecimento do que eu. Então isso para mim foi um dos fatores que me levou a dizer, não, essa pessoa aqui é a pessoa que eu vou entregar o meu ourinho. É essa pessoa que vai botar a mão na minha cabeça. Então, quando você procura alguma coisa, procure em alguém que possa te dar isso, né? Se você procura amor numa pessoa, você tem que encontrar uma pessoa que se ame, né? Quando você vai procurar uma namorada, quando você vai procurar um namorado, um relacionamento, se você procurar uma pessoa que não se ama, pode ter certeza que não vai dar certo. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E assim é na religião, assim é na vida. Você precisa, se você quer um mestre, você precisa de uma pessoa que tenha mais conhecimento do que você. Né? Então isso desenhou para mim a pessoa que hoje é meu pai de santo, né? A pessoa que eu confio, a pessoa que eu entreguei minha cabeça, meu ori, né? Então, para mim, foi uma escolha muito assertiva. E em relação à própria Umbanda que você comenta, que você comentou que a origem é no Brasil, é nossa origem, né? Teria como explicar um pouco mais, até para as pessoas que estão nos assistindo, o que é a Umbanda, qual é a origem da Umbanda, com o que trabalha a Umbanda, quais que são os tipos de energias que se movimentam na Umbanda? Bom, na Umbanda, a Umbanda é uma religião brasileira, tá? Surgiu aqui no Brasil. Ela se alimenta de várias vertentes. A Umbanda surge com Zélio Cardoso de Moraes, que foi os primeiros relatos, né? Os primeiros escritos da Umbanda surge com Zélio. Aonde? Dentro de um centro espírita, vou começar contando a história de Zélio. Zélio, aos 18 anos, por aí, ele era um jovem que foi considerado problemático. Por quê? Ele tinha uma espiritualidade muito latente. E na época, isso não era visto com bons olhos, né? Pessoa espiritualizada, às vezes, ela era taxada como louco, né? E a família de Zélio, vendo que ele era uma pessoa diferente, levou ele em vários médicos, enfim, para ver o que estava acontecendo. Até que teve a felicidade de um médico, imagina, na época, um médico com uma visão muito aberta, disse para a família dele que o problema de Zélio que seria importante eles procurarem um centro espírita, porque ele não tinha nada fisicamente, e sim poderia ser alguma coisa espiritual. Então os pais de Zélio encaminharam ele, conheceram um centro espírita, foi encaminhado Zélio para esse centro espírita, e chegando nesse centro espírita, os médiuns, enfim, atendentes e dirigentes do local perceberam que ele era uma pessoa que tinha uma conexão espiritual muito forte. E nesse centro espírita, convidaram ele para participar da mesa branca, né? Que a mesa branca era onde se reuniam os médiuns, né? E nessa mesa branca,
Zélio recebe a incorporação de um caboclo. Né? E esse caboclo começa a falar com trejeitos de caboclo, né? Porque o caboclo ele traz aquele trejeito dos nossos povos originários, né? Do indígena. E o pessoal ali no centro espírita pediu que aquela entidade se retirasse, porque ela não era evoluída o suficiente para estar ali presente. E nesse momento o caboclo se retira, né? Aquela entidade se retira e se apresenta outra entidade, outro espírito, um espírito iluminadíssimo, aonde deu palestra, deu consultas, com um linguajar mais mais apropriado para eles, digamos assim, né? Um linguajar mais culto, mais refinado. E todos ficaram impressionados com a luz daquela entidade, com o desenvolvimento, com o conhecimento daquela entidade. E no final de todas essas consultas que ele realizou naquela mesa branca, né, para os consulentes e para as pessoas que estavam ali, o dirigente pediu que aquele espírito, então, que desse o nome dele. E nesse momento aquele espírito falou, diz, olha, eu sou o mesmo caboclo que veio antes. Aquele caboclo que se apresentou a primeira vez, eu sou o mesmo espírito. Eu simplesmente me apresentei agora com uma outra vida, com uma outra vivência que eu tive aqui na Terra. Mas se vocês quiserem me dar um nome, pode me chamar de Caboclo das 7 Encruzilhadas, né? E naquele momento o caboclo disse que o seu cavalo, que normalmente é chamado, né? Na religião, o médium é chamado de cavalo. Isso até quero abrir um parêntese sobre isso. Cavalo não quer dizer que seja o animal cavalo, né? Uhum. Cavalo vem da nomenclatura em Urubá, Cabalu, né? Que Cabalu significa grande amigo, amigo muito próximo, companheiro, né? Então, só que como foi puxado muito para o brasileiro, aqui abrasileirado, então por isso que chama-se Cabalu de cavalo, né? Então, essa entidade, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, diz que a partir desse momento o cavalo dele, que era Zélio Cardoso de Moraes, iria começar a atender na casa dele, e na casa dele todas as entidades seriam bem-vindas. E se formaria ali uma nova religião. Que a partir desse momento surge a Umbanda como conhecemos hoje. Aonde são bem-vindas todas as entidades, né? É bem-vindo o Caboclo, o Exu, a Pombagira, o Preto Velho, o povo do Oriente, né? O povo cigano, boiadeiro, baiano. Então todas as entidades são bem-vindas dentro da Umbanda, né? Então aí que surge a Umbanda com essa vertente do espiritismo, com um sincretismo com o catolicismo e principalmente trazendo essa vertente das religiões afro, né? Onde se cultua como divindades maiores os orixás, né? E a partir dos orixás, os guardiões, enfim, todas essas entidades que se apresentam hoje nas giras, né, de Umbanda, né? Que legal. E essa irradiação primordial da Umbanda, o que sustenta essa energia da Umbanda, qual que é a força que vocês cultuam, que sustenta todas essas divindades, todos esses orixás, caboclos, sabe? Quem que é o ser
central? Isso aí, ótima pergunta, Ronan. Nós cultuamos, primeiramente, né, Olorum, que criou a Terra, que seria, puxando para o cristianismo, Deus, né? Olorum, que a partir de Olorum, a criação da Terra, ele se divide em 7 vibrações, que são os orixás, né? As 7 vibrações do nosso pai Olorum. Então, as divindades, os orixás, são os alicerces da Umbanda, né? Ela é alicerçado nas 7 vibrações de Olorum, nos orixás, né? Então, os orixás que são a lei maior da Umbanda. E aí, sim, a partir dos orixás, vem todas as outras entidades, guardiões, enfim, né? Preto Velho, Caboclo, toda essa estrutura, né? E hoje, no teu espaço, hoje como um sacerdote, detentor desse conhecimento da Umbanda, dos teus ancestrais, dos orixás, você faz curso? Você ensina mais pessoas dentro dessa tradição? Sim. Veja bem, hoje, felizmente, a gente vê que as pessoas estão se abrindo mais para a espiritualidade, né? A espiritualidade está sendo uma coisa mais falada, mais comentada e mais sentida, principalmente, né? As pessoas estão sentindo mais a espiritualidade. E tudo tem um começo, né? Você começa a se abrir para a espiritualidade e você começa a sentir a energia, né? Você começa a sentir a energia das pessoas, a energia dos ambientes. Quando você conhece uma pessoa, a pessoa já começa a sentir se é uma energia boa, uma energia mais pesada. Pessoas assim que a gente diz assim, aquela pessoa é tóxica, né? Aquela pessoa tem uma energia pesada. Então as pessoas começam a sentir, começam a se abrir mais para a espiritualidade. E respondendo a tua pergunta, sim, a nossa casa, o nosso terreiro, ele é um lugar para se aprender, para evoluir. Tá? Eu sempre digo para as pessoas assim, quem entra aqui dentro, quem quer participar, tem que ter uma visão muito clara, que aqui é um lugar para se aprender, para se evoluir, para se melhorar. Quem não quiser melhorar, quem quiser ficar na mesma coisa, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e obtendo sempre os mesmos resultados, está no lugar errado. Porque o nosso local é um lugar para se evoluir, para se melhorar como pessoa. E se melhorar como pessoa em todos os sentidos, tá? A pessoa acha que vai num terreiro de Umbanda é para você entrar lá e incorporar. Não, não é isso. Lá é um lugar de aprendizado, é um lugar de evolução. O despertar espiritual, a mediunidade é só uma consequência de todo o processo, tá? Mas para você estar, para você participar, você tem que querer melhorar como pessoa, melhorar como pai, melhorar como esposo, melhorar como esposa, melhorar como pessoa na sociedade, né? Tem que buscar essa evolução. Entidade nenhuma vem ao mundo ou se ocupa de um médium para vir espalhar falácias. A entidade, ela vem primeiro de tudo, ela vem para ajudar na evolução do médium. Primeiro precisa evoluir. Por quê? Voltamos àquilo que eu te falei antes. Você não pode dar aquilo que você não tem. Né? Então você só vai poder ajudar alguém, ou seja, através de uma consulta ou através de um passe, se você estiver bem. Você não vai poder levar aquela pessoa num lugar que você nunca foi, né?
E a questão dessa evolução que você comenta dentro da sua tradição, por que que as entidades elas se aproximam das pessoas, se aproximam de quem está num trabalho espiritual com esse intuito de melhorar, de ajudar? Por que que é feito isso? Isso aí. Sobre essa pergunta eu tenho para te dizer assim, ó. Todas as entidades, seja ele Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, eles são a tua família espiritual. Você não vai estar pegando entidade na rua. Eles não estão à disposição. Uhum. Eles são a tua família espiritual. Eles te acompanham desde o teu nascimento. Ou até mesmo antes disso, da tua ancestralidade. Então a tua família espiritual é a tua ancestralidade. O que a tua família espiritual, quando ela se apresenta, primeiro de tudo, ela vem para ajudar no teu processo de evolução. A tua entidade, o teu Exu, eu sempre gosto de falar assim, que o meu preto velho, pai Jacinto, me falou um dia, explicou isso para mim. Ele diz assim, meu filho, Exu, o que Exu faz? Exu dá caminho, né? Senhor das encruzilhadas. Nas encruzilhadas da vida, o que Exu faz? Ele te mostra o caminho. E o preto velho, meu filho? O preto velho te ensina a caminhar. Te ensina a trilhar os caminhos. E o caboclo, meu filho? O caboclo é aquele que te dá força para tu seguir a tua jornada. Então, cada entidade que a gente chama guardiões, enfim, ele tem uma função nesse plano espiritual. E ele tem uma função importantíssima na tua vida, que é te dar caminhos, ajudar você a caminhar, te dar forças para você evoluir. E daí aonde ficam os orixás? Os orixás, eles são o dono do teu ori, da tua cabeça. Teu orixá de cabeça, ele vai representar o que? A tua personalidade, como você se apresenta nessa encarnação. Então o orixá é que te dá o comando. O orixá, ele é o dono do teu ori, né? E as outras entidades se apresentam, orixá divindade, e as outras entidades se apresentam para complementar isso, para ajudar no teu processo de evolução como pessoa, nesse mundo. Porque a gente veio a esse mundo, a gente não veio para esse mundo para comer, beber, pagar boleto e morrer. A gente veio nesse mundo com um propósito espiritual. Quando a gente estava lá no plano espiritual, que a gente já viveu várias encarnações, né? A gente não é marinheiro de primeira viagem aqui, não, né? A gente já passou por aqui, podem ter certeza disso. Quando a gente estava lá no plano espiritual, a gente fez um acordo, a gente fez um pacto para voltar para o mundo material. E nesse acordo, a gente fez o nosso propósito de vida lá. Ó, eu vou voltar porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho que cumprir essa missão. Entendeu? Quando você reencarna, esse propósito ele é apagado, até porque você tem que seguir essa jornada numa nova encarnação com os teus próprios pés. E as entidades, as divindades vêm para quê? Elas vêm para te auxiliar, para te direcionar, para que você consiga concluir esse propósito, ou seja, esse acordo que você fez lá no plano espiritual. Ah, legal. Eu entendo esse posicionamento, sabe, de jornada e tal. E eu estava me perguntando o porquê que quando a gente reencarna é apagado, sabe? Por que a gente tem um caminho de uma, teoricamente, evolução, mas você não lembra o que você fez antigamente. Ou seja, se eu não lembrasse ou não soubesse que o fogo me queima, eu botaria a mão no fogo todas as vezes.
Mas como eu sei que o fogo me queima, eu não coloco a mão. No entanto, eu também entendo hoje que às vezes esse apagão é necessário, não que eu concorde, mas é necessário justamente para você ver uma nova modalidade de vida. E isso eu vejo até na cerimônia da ayahuasca, quando você perde o controle. Porque às vezes você fica pensando na tua filha, no teu filho, nas coisas que você tem, e às vezes tu não consegue viver a tua jornada dentro da medicina. Talvez se não tivesse esse apagão que tem quando reencarna, será que a gente conseguiria viver essa jornada novamente? Sabendo do que passou, sabendo do que a gente fez, sabendo que a gente teve uma outra família. Será que essa jornada seria a mesma ou tal qual é hoje? Ronan, excelente pergunta, Ronan. E essa pergunta já me é feita com frequência até pelos filhos, enfim, outras pessoas. Quando eu te falo que a gente fez um plano reencarnatório, que a gente fez um acordo lá para a gente cumprir o nosso propósito de vida, na vida anterior, a gente deixou contas a pagar, né? Coisas para acertar. Então, tu imagina que quando você reencarna, você escolhe teu pai e você escolhe tua mãe. Você escolhe a tua família. Aquela história daquele menino rebelde que diz assim, eu não pedi para nascer. Cara, isso é maior burrice, é a maior mentira que existe, porque ele pediu para nascer, sim. E lá no plano reencarnatório, ele pediu para nascer com aquele pai e com aquela mãe. Por quê? Porque com certeza ele tem contas para acertar com esse pai, com essa mãe, com aquele irmão, com aquele primo, até mesmo com aquele vizinho. Ele tem contas a acertar. Agora você imagina que numa situação, vamos criar uma hipótese, que nessa vida você, de alguma forma, prejudicou uma pessoa, ou matou uma pessoa, ou teve alguma coisa que fez muito mal para essa pessoa. E você precisa reparar esse mal feito. Na outra reencarnação, você pode voltar como filho dessa pessoa, ou como pai dessa pessoa. Então, tudo isso é um processo de reparação, né? Por que isso é apagado? Você imagina que você volta com um irmão, que esse irmão, numa outra vida, pode ter te matado. Você imagina o ódio que você vai ter justificável desse irmão. Mas você vem com a memória apagada para quê? Para que nessa vida, de uma forma ou outra, vocês se acertem, né? Então, por que às vezes de tantas desavenças em família, tantas brigas em família, né? Normalmente porque vem de um ajuste de contas, às vezes, de uma vida passada, né? Uhum. Isso são infinitas possibilidades, né? Não tem como a gente, de certa forma, saber isso, mas, com certeza, se está no teu caminho é porque faz parte da tua jornada. E você precisa acolher isso, porque alguma coisa você precisa aprender ou precisa ajustar no mundo espiritual. E quando que isso acaba? Quando que essas dívidas acabam? Porque se nessa encarnação eu tenho a probabilidade de criar novas inimizades, novos problemas, e todas as reencarnações são assim, com probabilidade de você criar ou não. E quando que isso acaba? Uma boa pergunta, Ronald. Uma boa pergunta. Esse processo de evolução pode incidir por muitas e muitas e muitas existências. Tá? Para você chegar num plano espiritual e não precisar mais reencarnar,
de certa forma, difícil, né? Não é impossível, sim. Tem muitos espíritos que não precisaram mais, não precisam mais reencarnar, porque já cumpriram o seu propósito, né? De repente você pega um espírito mais evoluído que viveu em terra aqui, vamos citar uma Madre Teresa de Calcutá, de repente um próprio Chico Xavier, né? De repente eles não precisem mais reencarnar, eles já tenham evoluído o suficiente para chegar no ponto que agora, a partir dali, eles vão se encaminhar para outro plano, para um plano de mentoria espiritual, para um plano mais de luz, né? Mas nós, réis mortais, digamos assim, eu acredito que vamos ter que voltar bastante vezes ainda. Você vê, né? Citando esses exemplos, tem questão do Buda também, né? Do Siddhartha Gautama, né? É isso, Siddhartha Gautama. Ele... Tu vê, entre 8 bilhões de pessoas, a gente consegue, não cita 10 exemplos. Então, a probabilidade é mínima, né? Bem pequeno. É muito pequena. Mas nessa questão, até você falou do Chico Xavier, eu quero abrir um parênteses aqui. Para você, dentro da sua tradição e daquilo que vocês acreditam, quem que é Chico Xavier para vocês? E você acredita que você chegou a ver um podcast que teve agora no Anormal Experience, que uma mulher disse que incorporou Chico Xavier, sim, tá. Como que você vê isso? Você acredita que realmente era Chico Xavier? Eu, na minha opinião, para mim não era. Já deixo bem claro, porque até deixou alguns códigos, se eu não me engano. Quando ele viesse, somente acho que pessoas próximas ali, 3 ou 4 pessoas, saberiam, né? Que ele ia falar esse código. E pelo que a gente sabe, essa mulher não fez isso. Então, será que é ou será que não é? Olha, eu não quero nem entrar nesse detalhe de é ou não é, tá? Mas, assim, na minha concepção, o Chico Xavier, ele foi um ser humano como eu e você, normal. Ele tinha medos, tinha dores, tinha fome, tinha sede. Era um ser humano normal. Sim, um ser humano muito espiritualizado, ajudou muitas pessoas. Nossa, imagina, uma espiritualidade fantástica. Se ele precisa reencarnar ainda ou não, isso a gente só não sabe, né? Isso está no plano espiritual, né? Não somos julgadores para isso. Quanto a essa mulher que se apresentou, realmente, se você for olhar por esse fato de ele ter falado em vida, que o dia que ele reencarnaria, ele deixaria código, que somente as pessoas muito próximas a eles teriam essa certeza que ele estaria realmente reencarnado ali falando, eu acho assim, Ronan, que às vezes as pessoas em busca de fama, em busca de visão, em busca de audiência, né? Elas acabam às vezes, digamos assim, passando um pouco dos limites, né? Então, não tô aqui para julgar, mas ao meu ver fica uma dúvida, né? Uma dúvida bem latente. E só voltando à questão do sacerdócio, como que é para você ser um sacerdote de Umbanda? Direcionar pessoas? Quais são os desafios que você enfrenta nessa jornada? Olha, quando eu falei em propósito, né? Que a gente vem aqui, volta para a Terra com um propósito de vida. E essa pergunta, eu sempre digo, essa pergunta vale milhões, né? Quando alguém me pergunta, Pai Rodrigo, como é que eu sei o meu propósito? Se eu soubesse o propósito de cada um, eu acho que eu ficava milionário. Porque, né? É uma pergunta que vale milhões, né? Mas assim, ó, o teu propósito de vida, você vai galgando e você vai descobrindo no caminho. E para mim o sacerdócio, ele é um propósito de vida. Como é que eu vejo encaminhar pessoas? Porque sim, você acaba influenciando na vida de pessoas. Eu sempre digo, quando você bota a mão no ori de uma pessoa, na cabeça da pessoa,
você pode mudar a vida dessa pessoa. Pode mudar e muda, mas pode mudar tanto pro bem como pro mal, né? Então, eu sempre digo que isso é uma coisa muito delicada para quem você vai entregar o teu ori, né? O meu Exu um dia falou para mim, estava eu e minha esposa, depois de um fato que aconteceu lá que foi muito gratificante para nós, assim, depoimentos, enfim, e percebendo a evolução das pessoas, dos filhos ali da casa. Numa gira, o seu Tata Caveira disse para ela assim, minha filha, eu não disse para vocês que ia ser fácil, mas eu disse que ia ser gratificante. E é esse sentimento que eu tenho. É gratificante você ver a evolução das pessoas. É gratificante você ver as pessoas prosperar. Claro que isso não é do dia para a noite. Não existe efeito nem varinha mágica na Umbanda, né? Não existe Harry Potter. Não, Harry Potter na Umbanda não existe, né? Que o Harry Potter vai lá e sacode a Puf, tá feito. varinha e tudo acontece. Não, é um processo, né? Você tem que começar um novo plantio. Você pode começar um novo plantio, plantar novas sementes, limpar o solo, adubar, né? E fazer uma nova colheita. Porque o plantio sempre é opcional, mas a colheita sempre é obrigatória. Então, quando você vê esse processo de evolução das pessoas, as pessoas se melhorando, prosperando, gente, isso é gratificante. É gratificante você ver isso, sabe? Isso te traz um conforto e uma paz no coração que você olha e diz assim, não, realmente, esse é meu caminho, esse é meu propósito. E as pessoas que buscam vocês lá, como os seus filhos de santo, tem pessoas ali naquele meio, naquele grupo, que você já consegue ter uma visão, um olhar que tem um caminho sacerdotal? Sim, se percebe. Se percebe. Pessoal, com o decorrer do tempo, você começa a perceber quais as pessoas que têm, digamos, esse propósito para seguir, né? Você consegue perceber, sim. Assim como você também percebe pessoas que estão despertando, pessoas que vão demorar mais para despertar. Você percebe pessoas que vão prosperar mais rápido, outras que vão demorar mais, entende? Então, é uma caminhada isso, né? E você percebe, sim, as pessoas que têm mais essa predisposição para isso. Eu vejo que o caminho sacerdotal não é um caminho para todos, porque é um caminho extremamente desafiador, porque você vai sustentar uma egrégora, você vai direcionar pessoas, você vai modificar padrões que até então a pessoa achava que aquilo era o ideal para ela, então isso não é um caminho fácil e nem todos estão dispostos a trilhar esse caminho sacerdotal, né? Mas qual que é o maior desafio como sacerdote em guiar pessoas, em mostrar a jornada para pessoas? Qual que é o maior desafio assim que vocês enfrentam hoje? Existem vários desafios, né? O sacerdote é um ser humano, né? Ele também, como qualquer outra pessoa, ele também tem os defeitos dele, né? Não somos semideuses, nem deuses, estamos muito longe disso. Também temos erros, também temos fraquezas, né? Mas eu vejo assim hoje, a maior dificuldade hoje nessa parte de direcionar pessoas é lidar com o ego das pessoas. Essa é a grande dificuldade, sabe?
é a gente lidar com o ego. Porque aí a coisa começa a complicar, né? Quando começa a entrar o ego no meio, aí a coisa complica. Esse é o maior desafio até hoje. Eu acredito que sim, né? Porque o ego, ele te direciona para... Ninguém vive sem o ego, né? Todos nós temos, faz parte da nossa concepção aqui na Terra você ter o teu ego, né? Mas quando um médium, principalmente, um filho de santo, tem um ego muito inflado, é difícil ele compreender que o ego pode ser uma barreira na vida, né? Pode ser um entrave para que ele se desenvolva espiritualmente, né? O ego, normalmente, ele atrapalha o desenvolvimento espiritual. E você, dentro da sua visão, todos que... Não falando do sacerdócio agora, tô falando de pessoas que caminham dentro da Umbanda. Todos obrigatoriamente necessitam passar por uma incorporação ou não? Não é necessário? Não. A Umbanda, ela é uma religião onde a incorporação, o médium da incorporação, ele é, digamos assim, o mais conhecido da Umbanda, o que mais se conhece da Umbanda. Porque quando você vai numa gira, você vai lá para consultar com uma entidade que está em terra, né? Através do seu médium, né? Mas não que seja obrigatoriamente tem que ser médium. Bem pelo contrário. Isso é uma pequena parte, né? Até porque no ensinamento da Umbanda, no desenvolvimento, você vai desenvolver vários quesitos, né? Se desenvolver como pessoa, né? A incorporação, nem todo médium é de incorporação. Tem médium que é de incorporação, tem médium que que somente sente a energia, médium de clarividência, médium que somente escuta, né? Que somente intui. Então tem vários tipos de mediunidade. Tem médium de psicografia, né? Médium de materialização, esses é os mais raros que existem, né? De materialização. Existem vários tipos de mediunidade. Ah, que legal. E como que o pessoal faz para conhecer o teu espaço? Para conhecer o trabalho de vocês? Se alguém sentir curiosidade de conhecer como é que é uma gira, como que é estar mais imerso na tradição de vocês, como que as pessoas podem acessar vocês? Então, nós, como a gente está falando aqui de Umbanda, né? Mas além da Umbanda, a gente trabalha com a parte de terapias, né? Como você pode conhecer mais o nosso terreiro? A gente tem gira, que a gente chama, né? Toda segunda-feira, né? Começando às 19h30, né? Raras, salvas exceções, às vezes uma segunda ou outra que não vai ter, em função de uma particularidade ou outra, mas praticamente toda semana tem a gira, né? Então nós temos o nosso templo fica situado no município de Santa Cecília do Sul. Na verdade é muito próximo a Tapejara, indo no sentido de Tapejara a Santa Cecília. Pode nos procurar nas redes sociais, né? Depois a gente puder deixar. A gente coloca o link ali. Né? A gente deixa as redes sociais ali. Pode nos procurar nas redes sociais, WhatsApp, enfim. E marcar, se quiser, ter uma conversa com a gente também, presencial. A gente pode marcar um horário, pode precisar alguma coisa, aprofundar mais, uma consulta, né? Tiver alguma situação que acha que precisa dar uma olhada, principalmente para essa questão espiritual, a gente está sempre... É o nosso trabalho também atender, né? Principalmente essas questões espirituais, né? A gente está sempre aberto ali para esse tipo de atendimento. E como última palavra, o que você pode deixar para as pessoas que pretendem adentrar numa Umbanda, adentrar nessa jornada de autoconhecimento? O que você poderia deixar para essas pessoas, como um sacerdote?
Como um sacerdote, eu digo assim para vocês, é um caminho sem volta. E daí quando eu falo assim, é um caminho sem volta, eu digo para vocês por quê. Porque quando você começa a ter o entendimento, o conhecimento, você vê que a tua vida começa a se tornar mais leve, mais fácil, que as coisas começam a acontecer de uma forma mais virtuosa na tua vida, você não quer voltar para trás. Você quer cada vez saber mais, né? Você quer cada vez buscar mais conhecimento. Eu sempre digo que o conhecimento é uma fonte inesgotável, né? Você cada vez vai querer mais e mais e mais. Mas a pessoa, para entrar na Umbanda, eu digo para vocês, primeiro de tudo, procure um local que você se identifique, principalmente. E não é só você sentir com a razão, e sim sentir com o coração. Aonde o coração falar mais alto, esse é o lugar certo. Tá? Mas, principalmente, se você quiser seguir esse caminho, você tem que ir de coração aberto, de mente aberta e deixar o ego em casa. Né? Porque não é uma religião para cultuar ego. É uma religião para cultuar o divino, para cultuar você, principalmente, para você evoluir, para você se melhorar como pessoa, principalmente. Se você busca isso, você vai encontrar na Umbanda. Que legal, meu Chay. Muito massa. Agradeço muito pela tua presença e, além da tua presença, eu agradeço imensamente pela tua amizade. Gratidão. A gente tem uma amizade muito, muito legal fora do podcast. Isso. A gente conversa quase toda semana. Eu vou lá fazer um rapezinho. Hoje a gente se encontra em alguma cerimônia. E essa amizade que eu tenho contigo, ela é muito maravilhosa. E tenho certeza que não é dessa jornada. Já veio de outras jornadas. De outras vidas, né? A gente se reencontrou nessa jornada. Que bom, né? Que bom. Que bom que a gente se reencontrou aí. E também a amizade de vocês, você sabe que vocês moram no nosso coração, né? E para finalizar, agradecer, né? Só gratidão mesmo. Arro. Arro. Certo, meu Chay. Um abraço e até a próxima, Gratidão. pessoal. Um abração. Gratidão.